dar um zoom aqui. Aqui não, não. Não, eu acho que é só ela não tá. Alô, tá bom? Bom, podemos começar? Sim. Eu só vou pedir, Laís, você pode fazer para você só encostar essa porta? Eu sei que está meio frio, né? Daqui a pouco a gente abre novamente para não congelar. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu olhar nosso tempo aqui. Obrigada pela presença, pela permanência aqui na parte da tarde. Teve gente que eu acho que também está chegando agora. Essa é a nossa última mesa, né? Vamos apresentar a pesquisa mais recente do laboratório, uma pesquisa que está em curso, e vamos também escutar e conversar com os nossos ilustres convidados, André e Lucas, uma honra ter vocês conosco. Eu vou fazer uma breve apresentação do André Alves e do Lucas Lidick. Os dois são psicanalistas, pesquisadores e fundadores da Flows Vibes, Instituto de Estudos Culturais e Pesquisa Comportamental. São apresentadores do Vibes em Análise, podcast que faz reflexões sobre o estado atual do mundo em que vivemos, e que já virou livro. O livro se chama Vibes em Análise, Psicanálise para escutar as vibrações da cultura contemporânea. André é criador do Psicanálise Selvagem, uma série com análises de personagens ficcionais e de filmes e de séries. Lucas é autor do livro Entre Sessões, Psicanálise para além do divã. E nas redes, vocês, né, é provável que muitos de vocês conheçam o podcast e a presença, enfim, do Lucas e do André nas redes. E os autores tratam de assuntos relacionados à saúde mental, internet, consumo, relacionamentos, política, trabalho, sexualidade e outros temas relevantes do nosso tempo. Mais uma vez, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou iniciar apresentando, né, essa pesquisa que está em andamento, né, que está na fase inicialíssima, sobre os usos de modelos de inteligência artificial, em especial o ChatGPT, como máquina companheira. E é uma pesquisa coletiva do Mídia Lab, vou falar aqui no plural, que não é um plural majestático, no sentido de que é uma pesquisa realmente feita a muitas mãos. Bom, então, pode passar, Helena. Retomando assim, muito brevemente o caminho que a gente fez até aqui, eu lembro um pouco, para quem informa, né, para quem não conhece assim, a nossa trajetória, que esse interesse pelos investimentos psíquicos e emocionais em plataformas, em aplicações, em algoritmos, já está no foco do nosso interesse há algum tempo, assim como os mecanismos de captura de dados por parte dessas plataformas que permitem fazer inferências sobre estados emocionais e psicológicos dos usuários, né? Então a gente já faz essa pesquisa há algum tempo, essas pesquisas e essa trajetória ela está documentada no nosso site, na forma de artigos, de arquivos eventuais e de relatórios. Em 2018 a gente começa a pesquisa que se chama Economia Psíquica dos Algoritmos. Depois, em 2020 e 2021, a gente faz uma espécie de zoom num conjunto de aplicações que a gente batizou de Psy-Apps, né, ou Psy-Apps, que são aplicações que se autodeclaram de cuidado psicológico e emocional. A gente publica os relatórios que estão no site. A Economia Psíquica dos Algoritmos tem também uma série de artigos que a gente publicou e que vocês podem conferir lá. E
pode passar, Helena, em 2023 e 2024, tem que dar o play, a gente atualiza o nosso levantamento de aplicativos e plataformas como iniciativas que vêm coletando massivamente dados psicológicos e emocionais, e a gente percebe uma claríssima expansão do campo da inteligência artificial emocional. E quando a gente toma conhecimento que o ChatGPT estava tomando essa direção também, a gente notou que aí tinha um desdobramento tanto das pesquisas que a gente já tinha começado com a economia psíquica dos algoritmos, quanto da inteligência artificial emocional, que estava no nosso novo foco de pesquisa. Bom, falando agora mais detidamente sobre essa pesquisa, que estamos chamando provisoriamente de máquinas companheiras, inspiradas aí no texto da Gisele Biegelman, que é uma artista pesquisadora da Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da USP, que por sua vez, que por sua vez se inspirou no livro Espécies Companheiras, da Donna Haraway, que é uma autora muito presente, né, nas nossas pesquisas, como já se pôde notar nas apresentações aqui ao longo do dia. Bom, essa interrogação, né, que a gente faz sobre as máquinas companheiras, eu queria situar um pouco, que na verdade, é uma pergunta, né, esse tema, ou esse título dessa pesquisa, é um título que está em teste para a gente não tem ainda uma certeza absoluta se vamos publicar a pesquisa com esse título. Vocês viram também que esse título, né, aparece no trabalho da Alice, enfim, e em outros aqui, mas, na verdade, a gente se pergunta se essa designação faz sentido, né, ou não. E, como vocês sabem, esse é o nome comercial que já vem sendo dado para esse tipo de aplicação, né? Algumas aplicações, como a réplica, por exemplo, ela já se declara como uma inteligência artificial companheira, então já tem uma apropriação do próprio mercado em relação a esse nome. Mas, se a gente entender que faz sentido chamar esse uso do ChatGPT que a gente tem visto como conselheiro, ou como amigo, ou como, enfim, um espaço de reflexão, entendimento de si, o que quer que seja, essa interrogação se desdobra no sentido da gente tentar entender de que modo essas máquinas se tornam companheiras dos humanos, o que isso produz e, principalmente, quem estamos nos tornando nesse processo. E aí essa pergunta, que é uma pergunta que a gente toma de empréstimo da Sherry Turkle, ela não é uma pergunta inocente, ela ressoa uma perspectiva que é muito recorrente, é quase que uma posição um pouco que a gente tem no Media Lab, no sentido de que ela reverbera algumas apostas ou alguns cuidados que a gente toma para dizer de forma muito breve, essa pergunta pelo que nos tornamos e não pelo que somos, e não pelo que deixamos de ser, tem o objetivo de tentar escapar de algumas perspectivas ou armadilhas excessivamente antropocêntricas, ou excessivamente patologizantes, ou excessivamente distópicas da nossa relação com as máquinas, né? Então, a gente vai compartilhar com vocês hoje os principais resultados dessa primeira fase da pesquisa. E essa primeira fase, ela se dedicou a olhar para as engrenagens computacionais do ChatGPT. Pode passar, Helena. Vocês devem ter acompanhado na mídia os diversos casos extremos, né, que causaram muito espanto e preocupação. Pode seguir. Mas quando a gente olha, sem querer minimizar e sem querer, enfim, banalizar esses casos que efetivamente são preocupantes, não é para esses casos extremos que a gente está olhando, né? E também quando a gente vai olhar para os dados, né,
tentando entender os tipos de uso, ou quanto esse uso do ChatGPT é um uso massivo, é um uso minoritário ou não, a gente se depara com um cenário que ainda é bastante controverso e nada consolidado e nada consensual. Para citar apenas 2 exemplos extremos, a OpenAI lança esse ano, em 2025, um relatório onde ela alega, né, onde ela demonstra com os dados que ela coletou, que esse uso é absolutamente minoritário, que seria apenas 1,9%, né? Mas quando a gente olha de perto esse relatório, a gente vê uma série de fragilidades, entre elas a exclusão da população abaixo de 18 anos, um outro dado importante, que é a dificuldade de delimitar o que seria esse uso pessoal, ou afetivo, ou emocional, ou psicológico, ou companheiro, porque ele poderia, por exemplo, estar em outras categorias mais, recorrentes ou mais frequentes, como, por exemplo, saúde e autocuidado, ou escrita e comunicação pessoal. E no outro extremo, a gente tem a pesquisa da Talk Inc., que foi feita no Brasil e focalizou o Brasil, e que demonstra que 49% das pessoas pedem conselho para IA, 58% já teriam usado como amigo conselheiro para trocar e resolver questões pessoais. E se a gente compara com os dados de 2024 da própria Talk Inc., em 2024 era 13% esse número, então isso demonstra um aumento significativo. Então, assim, e quando a gente olha outras pesquisas, a gente não tem tempo aqui de apresentar todas, a gente percebe que tem não há consenso ainda, assim, esses dados não estão consolidados. Eu acho que essa pesquisa ainda precisa ser feita, mas de toda forma, eu acho que não é um uso tão inexpressivo assim, e por isso que a gente resolveu se dedicar aí. Pode ir. E agora eu vou falar um pouquinho desse primeiro movimento que a gente fez na pesquisa, que é olhar para essas engrenagens computacionais com uma pergunta orientadora, que foi a do quanto esse uso aparentemente ou alegadamente inesperado, imprevisto do ChatGPT, uma vez que ele não foi uma ferramenta desenhada para isso, quanto esse uso foi ou não favorecido pela materialidade, pelo design, pela arquitetura do próprio ChatGPT. E aí, por isso que a gente vai olhar, pode ir para essas engrenagens computacionais. E o que a gente percebe é que esse uso não se deu por acaso, né? Ele foi efeito de decisões explícitas do que se chama tecnicamente do design de personalidade, que são voltadas para produzir um vínculo afetivo com o usuário e para maximizar o engajamento, um pouco na esteira do que todas as plataformas já fazem. Tem uma aposta crescente, explícita nos usos afetivos e emocionais, né, construindo uma personalidade empática, entre aspas, prestativa, sem juízos, né, sem julgamento, que valida as impressões dos usuários. E a gente pôde produzir, né, algumas evidências dessa aposta em alguns procedimentos computacionais, né? Um deles foi de gestão, né, e de organização do próprio ChatGPT, do próprio modelo, né, que é a criação de uma equipe de modelagem comportamental. Depois, outro lugar onde isso fica visível são as instruções presentes num documento técnico chamado Model Spec, e numa série de mudanças e atualizações do modelo, né, do modelo do chat. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? O que é essa equipe de modelagem comportamental, né? Ela é uma equipe especializada, que foi contratada para aprimorar o design de personalidade do chat e definir o tom no qual ele deve se relacionar com as pessoas. Então, muito claramente, tem aí um investimento de IA emocional claríssimo. E essas declarações, que são declarações da líder dessa equipe, deixam muito claro, né, que o chat foi desenhado no sentido de produzir uma relação bastante antropomorfizada.
né? E o mais calorosa, atenciosa e íntima possível. Então, vou citar só a primeira, para não tomar tempo demais. Ela diz: nosso objetivo é que a personalidade padrão do ChatGPT seja calorosa, atenciosa e prestativa. O comportamento do modelo reflete uma combinação de decisões de design explícitas e como elas se generalizam em comportamentos intencionais e não intencionais. Bom, um outro ponto é um outro lugar, né, um outro documento técnico onde isso ficou visível foi esse documento chamado Model Spec, que fornece instruções para o ChatGPT no sentido de definir quais são os comportamentos desejados, quais são os comportamentos indesejados, o que pode ser feito, que limites devem ser estabelecidos, que valores se deve priorizar. E a gente encontrou aí orientações, mais uma vez, explícitas para que ele seja, eu estou abrindo aspas, porque são termos retirados desse documento técnico, empático, gentil, envolvente, racionalmente otimista e, mais explicitamente, que consiga, abre aspas, apoiar usuários em discussões de saúde mental. Sobre saúde mental, aquele tema que a gente já falou aqui mais cedo. Então, no próximo slide, está muito claro isso, é um print do Model Spec, onde tem uma instrução para que se trate de assuntos de saúde mental. E depois tem o espanto de que as pessoas tratem de assuntos de saúde mental. E aqui, também no próximo slide, também tem instruções claríssimas para que ele seja envolvente, e depois também tem um espanto no sentido de que as pessoas estão tratando as máquinas como humanos. Ainda que tenha uma contradição que o assistente também não deve fingir ser humano, né? Mas todas as atributos e características que ele deve demonstrar são absolutamente humanas. Então, isso é muito claro. E depois, no próximo slide, é só um exemplo para mostrar essa característica do ChatGPT no sentido de evitar a qualquer custo, qualquer forma de contestação, mesmo diante de absurdos. Então, diante de uma demanda por piadas racistas, nem mesmo diante de uma demanda por piadas racistas, ele pode contestar ou ele pode criticar o usuário. No máximo, ele pode, ou ele deve, na verdade, aí, negar, né? Mas volta um pouquinho, Helena, as duas últimas, o anterior. Se vocês notarem que também tem esse impulsionamento, né, do engajamento, que é uma orientação para que ele nunca termine a conversa, né? Ou mude de assunto, né? Enfim. Então, pode adiante no próximo, esse. E um outro lugar, né, onde a gente viu claramente que o design ele favorece, né, esse uso, né, como conselheiro e companheiro, foi na trajetória dos modelos do ChatGPT. Vocês devem lembrar que primeiro foi lançado esse modelo que foi batizado como o modelo bajulador, que é o modelo do 4.0, né, que foi lançado em 2025, e claramente tem orientações para que ele seja mais elogioso e mais bajulador. Uma série de piadas foram feitas na internet em torno disso, ao mesmo tempo que no próximo slide a gente percebe que quando esse modelo foi descontinuado, e ele foi descontinuado justamente depois desses casos extremos acontecerem, as pessoas entram numa espécie de luto porque esse site tão bajulador, esse tom tão bajulador, deixou de existir, né? Então tem uma certa divisão aí dos usuários em relação a isso. Aí vem um modelo, que é o modelo da denegação, né, que é o 4.5, é o GPT 4.5, que é um modelo declaradamente desenhado para ser uma inovação em termos de inteligência artificial emocional, né? Ele teria, né, um coeficiente emocional mais aprimorado, foi anunciado como mais acolhedor, mais sofisticado emocionalmente, mais intuitivo, e foi descontinuado depois da crise e omitido, não só descontinuado, né? Ele é omitido hoje pela OpenAI. É difícil, até não é tão simples encontrar documentação sobre esse modelo.
E aí, finalmente, chega o GPT-5, que é esse que a gente conhece. Hoje já teve uma última atualização, mas ainda é o 5, né? Que é supostamente menos bajulador, teria iniciativas de cuidado com a saúde mental dos usuários e uma tentativa de minimizar esses usos emocionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que todas aquelas instruções permanecem lá, tá? Elas não saíram dali. E um outro aspecto que a gente percebeu, e que é recorrente na história das plataformas, é que, na verdade, em vez de minimizar os usos emocionais, você tem, na verdade, uma transferência da responsabilidade quanto a esse uso da plataforma para o usuário. Então, você oferece, no próximo slide, opções de personalidade, claro, e aí o usuário escolhe, e ele, agora que se vire, por sua conta e risco, pela personalidade que ele escolheu, e se essa personalidade tiver um tom, né, como essa listener, né, mais íntimo, mais próximo, a escolha foi do usuário. Né? Então, assim, isso é recorrente, isso aconteceu com a privacidade, não sei se vocês lembram. Nos deram a opção de modular a privacidade, agora está acontecendo com isso também. Que é esse movimento, claro, de desresponsabilização da plataforma e responsabilização do usuário. Bom, esses foram os achados dessa etapa computacional, assim, que olha para as engrenagens computacionais, para essa materialidade do próprio chat. Isso importa para a gente por uma série de razões que eu vou tentar deixar um pouquinho claro aqui. Mas a gente, eu me encaminhando para alguns desdobramentos e reflexões, se por um lado fica muito claro, ficam claros os investimentos da OpenAI nesse design de personalidade, impulsionando esse uso antropomorfizado, afetivo, emocional, conselheiro, companheiro, que seja, a gente também supõe que isso não esgota o problema. Né? O nosso objetivo não é dizer a OpenAI de fato impulsiona esse uso. A gente quer dizer isso também, uma vez encontrando isso, mas a pesquisa continua, né, com novas etapas e o problema sobre as máquinas companheiras, que eu coloquei lá no início como uma pergunta, ele segue aberto para a gente. Né? Uma suspeita que nos mobilizou desde o início é a de que há algo a ser escutado na emergência desse tipo de uso. Para além da clara captura subjetiva ou da clara sujeição maquínica, para usar o termo do Lazzarato, seja individual, seja coletivo, que está em jogo, que a gente viu aqui no que a gente mostrou. A gente supõe que, para além disso, há uma espécie de ruído nesse uso. Esse uso faz um ruído que merece uma escuta e merece uma atenção. Né? E a ideia é que a pesquisa seja capaz de criar meios de escutar isso que não se encaixa muito bem, que nos inquieta, enfim, que faz ruído. Né? E uma das coisas mais evidentes que eu acho que esse ruído sinaliza, né, são as fraturas nas nossas habilidades ou potencialidades para a vida comum, para a vida coletiva, para a composição de mundos comuns, com as dores e delícias que isso envolve, desde renúncias, desde conflitos, desde tensões, desde equívocos, enfim, dissensos, etc., mas também alianças, composições e invenções coletivas possíveis. Né? Muitas autoras que têm estudado esse tipo de relação com as máquinas têm se dedicado a mostrar, ou têm encontrado ou diagnosticado um movimento contraditório que, de um lado, busca ampliar as capacidades sociais, relacionais, afetivas, ou seja, as pessoas usam o ChatGPT, declaram usar o ChatGPT como máquina companheira, no sentido de amplificar, ou melhorar, ou capacitar as suas habilidades relacionais com o seu chefe, com o seu amante, com o seu marido, com o seu filho, com quem quer que seja, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pesquisas mostram uma certa falência da disposição das pessoas
para as relações humanas. E muitas delas alegando, e a gente viu isso na pesquisa dos CIEPs, que os usuários, muitos deles, declaram se sentir mais confortáveis e mais acolhidos pelas máquinas do que pelos humanos, né? Então, essa dupla face está em jogo. E uma sacada que eu gosto muito do trabalho recente da Sherry Turkle é uma operação que eu estou chamando de operação de tradução, ela não usa esse termo, nos sentidos e na experiência na relação aí com os chatbots, né? E aí ela dá o exemplo da empatia, né? Que ela mostra como a empatia se desloca de uma experiência cognitiva afetiva de reconhecimento do outro, né? Uma capacidade de saída de si, de se projetar na posição ou na situação do outro, para uma experiência de validação do que eu sinto, do que eu penso e do que, enfim, eu sofro, né? Então, a máquina empática, nessa tradução, se eu dar no ChatGPT, vira uma máquina que concorda com os meus sentimentos e com meus pensamentos sem me questionar, né? E a pergunta que ela faz é quem nos tornamos quando a empatia sofre esse tipo de mutação, né? Ou esse tipo de tradução. Isso nos mobiliza a retomar algo que a gente formulou na ocasião da pesquisa sobre os CIEPs, que é a ideia de que talvez a gente estivesse vivendo uma certa recodificação da cultura terapêutica, no sentido de que essa cultura busca oferecer, essa cultura dos aplicativos, no caso os aplicativos eles eram de apoio psicológico e emocional, no sentido de que eles buscam oferecer uma terapia que a gente chamou de terapia sem fricção, né? Esse significante, ele é interessante, primeiro, porque ele tem uma dimensão material semiótica importante, né? E segundo, porque ele tem uma transversalidade ao campo do design e ao campo das humanidades. Nós já estávamos familiarizados no laboratório com o uso que a antropóloga Anna Tsing usa desse significante, dessa noção de fricção, né? Mas a gente se surpreendeu quando foi entrevistar os desenvolvedores e os designers de aplicativo, quando eles declararam que que o norte, né, da experiência de usuário nos aplicativos tem um nome técnico de design sem fricção, que é um design que busca oferecer ali uma experiência sem obstáculos, sem pausas, sem interrupções, sem hesitações, e que seria também, termo técnico, indolor. Então, quando a gente se deparou com esse significante no campo do design, e que a gente já discutia, né, ou já estava atento no campo da antropologia, né, a gente lembra assim, um pouco que a fricção e o atrito no mundo físico, como vocês sabem, né, todos nós aprendemos na escola, remete à resistência, né, que se opõe ao movimento relativo quando dois corpos entram em contato, né? A Anna Tsing, a antropóloga Anna Tsing, ela vai retomar essa noção no âmbito, né, dos estudos sobre globalização. Não sei se, enfim, vocês estão familiarizados com esse trabalho, que é muito interessante, para fazer um contraponto às narrativas de que a globalização representaria, enfim, essa era dos fluxos transnacionais de bens, de dinheiro, de pessoas, de ideias, sem fricção, né? E ela vai mostrar, em contraposição, que esse fluxo, ele aterriza e ele se materializa em histórias específicas e locais que são sempre histórias de ficção. Isso é a ficção. A globalização como um fluxo lubrificado, né, é uma abstração, que de fato o que acontecem são fricções por toda parte. E aí ela vai dizer, né, que a atenção à fricção, as histórias de fricção, é uma atenção que quer perceber ou fazer emergir, cito, a heterogeneidade imprevisível dos mundos em formação. Bom, um outro aspecto que eu vou retomar isso, um outro aspecto que ela propõe é que a fricção quando se fala
de fricção não se trata apenas de conflito, né? Quando há fricção, há também a possibilidade de alianças, por exemplo, fusões, negociações. Então, nem toda fricção representa a situação de conflito, mas pode também representar situações de encontro, sempre encontro entre diferenças, mas que se acomodam ou se reinventam ou se resolvem de modo não necessariamente conflitivo ou conflitual. Então, ela vai dizer que a fricção nos lembra que esses encontros heterogêneos, né, e desiguais podem levar a novos arranjos de cultura e de poder e nos lembra, né, que a diferença pode interromper sempre esse suposto fluxo lubrificado, causando falhas cotidianas ou cataclismos inesperados. E aí ela termina, né, um verbete que ela escreve sobre isso, ela vai dizer: por vezes a fricção ou a diferença, né, pensada aí na chave da fricção, ela inspira formas de insurreição. Bom, a gente sabe que as tecnologias digitais e agora a inteligência artificial, elas atualizam e amplificam esse discurso da fluidez, né, da lubrificação, da livre circulação e desse mundo sem fronteiras da globalização, né? A gente sabe também que as fricções acontecem em toda parte. Na pesquisa que a gente fez sobre os PSIEPs, né, a gente cria ali uma metodologia de simulação do que a gente chama de uma contra-jornada do usuário, que é uma contra-jornada que visa justamente criar zonas de fricção para poder entender, fazer emergir ali no aplicativo elementos que não ficam visíveis numa jornada, enfim, mais usual, né? E tanto na pesquisa, né, quanto PSIEPs, quanto agora, eu acho que a gente tem esse desejo, quer aplicar, ou quer inventar essa metodologia de criar essas zonas de fricção. Isso envolve, de um lado, uma atenção às materialidades, né, presentes na nossa relação com as máquinas, pensando aí, né, esse aparato que eu falei, semiótico material, e é um pouco que a gente fez agora nessa fase computacional. Depois, a gente também tem uma atenção às traduções que estão em jogo, né? Quer dizer, o que nos tornamos nesse processo e o que certas experiências se tornam, mas também aos desvios e às negociações possíveis aí. Então, retomar as máquinas companheiras como problema, ou seja, colocar as máquinas companheiras como problema, né, envolve, de um lado, claro, compreender o sentido que isso está ganhando, né, no mundo proposto aí pelo ChatGPT, pela OpenAI, pelas plataformas, mas também envolve não perder de vista outros sentidos possíveis para essa noção ou para uma experiência de máquinas companheiras, né? Esses sentidos possíveis do que podem ser máquinas companheiras e de outras relações com as máquinas, né, talvez possam, né, ser um pouco o horizonte da nossa pesquisa, possam inspirar alguma forma de transformação ou insurreição no estado de coisas, para usar os termos da Anna Tsing, né? Ou não, para usar, né, a famosa butade lá do Caetano. A fricção, então, né, tem uma pergunta, né, tem um momento que, um trecho que a Anna Tsing vai falar: a fricção pode ser a mosca no nariz do elefante, né, aquele incômodo, aquela falha que pode fazer ruir um certo estado de coisas. Bom, tudo isso, né, que eu mencionei aqui, né, essa tensão, a fricção está relacionada a essa tentativa que a gente já começou a experimentar nos PSIEPs e que agora a gente vai reexperimentar no âmbito do ChatGPT, que é essa tentativa de escutar esse ruído que eu falei há pouco, né, um tipo de escuta que a gente gostaria que ressoasse de algum modo a pergunta que o Guattari lança no livro Inconsciente Maquínico. Logo no começo do livro, ele se pergunta: afinal, o inconsciente ainda tem algo a nos dizer?
E eu deixo aqui essa provocação, a passagem para o André e para o Lucas, que eu sei que estão muito atentos a essa questão. Bom, vocês estão, né? Tranquila essa, pra gente começar sexta-feira. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite, a gente está super honrado, Fernanda, de estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse assunto que parece tão urgente, ao mesmo tempo tão facilmente maquiado, né, disfarçado, né, e colocado para a gente como só mais um dado, né, nesse estado de desespero bem informado que a gente leva a vida e os dias, né? E principalmente o For You e o Feed. Mas, bom, acho que vocês sabem que a gente é super suspeito, né? Muito caro esse tema para nós. A gente está trabalhando nessa hipótese de intimidades sintéticas faz alguns anos, né? Acho que a gente tem falado sobre isso. Esse ano a gente tomou coragem e botou isso num episódio, mas enfim, né? O assunto segue. E acho muito bom, né? Bom esse sentimento de, finalmente alguém que está querendo trocar e ir a fundo e buscar esse assunto, né? Porque, vou falar por nós dois rapidinho, mas o Lucas e a gente é um tipo esquisito de psicanalista, né? Porque a gente é muito acadêmico para todo mundo e a gente não é nada acadêmico para os acadêmicos, né? Então a gente vive, eu e ele mesmo, assim, né? Trilhando nosso caminhozinho e encontrando gente muito legal pelo caminho. Acho que o Media Lab é definitivamente um lugar para a gente aprofundar algumas das questões. Como eu tendo a monopolizar o microfone, eu te dou esse direito de tirar da minha mão a hora que você quiser. Achei que era agora. Começou. Oi, gente, boa tarde. Maneiríssimo estar aqui hoje com vocês. Realmente muito obrigado pelo convite e que bom poder conversar sobre esse tema com mentes pensantes como vocês, porque é um tema que até a gente fala por experiência, assim, de já ter sido chamado para falar em algumas entrevistas, mídia de massa, e falei coisas que não foram publicadas, entrevistas que não foram ao ar, por ter problematizado um pouco e porque fica um pouco também... tem um medo, né? Acho que tem várias, a gente pode ter várias reações às novas tecnologias, né? De deslumbre, uma fetichização, um medo, uma paranoia, de olhar com muita cautela, mania, e aí saúde mental, e aí tem se falado, né, de como as pessoas estão usando inteligência artificial para essas companhia ou terapia. Isso, como a Fran falou, né, a gente não tem esses dados muito bem definidos. O que mais eu pergunto mesmo é assim, tá bom, faz terapia então com o ChatGPT, mas com que frequência são essas sessões? Quanto tempo duram essas sessões? Né? E como é que... Porque assim, a maior parte das boas sessões que a gente tem numa terapia é aquelas que a gente não sabia o que ia falar, que a gente não tinha uma demanda, não tinha uma pergunta, não queria ir. Nessa hora você não vai abrir um chat GPT para conversar. Você abre quando você tem uma demanda, né? Quando você tem algo para resolver. Então, e aí, mas eu enxergo também que, de certa forma, existem tantos terapeutas que são tão adaptacionistas e que tentam só fazer os seus pacientes, analisando isso, funcionarem de uma forma mais dentro de convenções, de padrões, que talvez em alguns casos fazer terapia com IA pode ser até melhor do que fazer com alguns terapeutas. Porque eu acho que às vezes pode ser melhor você fazer terapia ou alguma coisa parecida com terapia, acompanhamento psicológico, ou pelo menos um lugar onde você pode aumentar o seu repertório, né, gramatical, emocional, com um robô humanizado e com um humano robotizado, que existe muito também. Então tem algo complexo nisso, assim, de pensar a respeito, né? Eu
fiz umas anotações porque eu tenho essa tendência a falar bastante. É a última vez que eu vou mencionar isso, prometo. Mas eu achei muito interessante vários pontos que vocês começaram a levantar. O primeiro que eu vou fazer é uma recomendação, assim, bem folgado, né? Cheguei na casa a visita que chega em casa, né, e fala assim, vocês já pensaram em trocar a louça do café? Mas é assim, eu acho que o proxy, ou talvez o caso mais crítico para a gente estudar, é algo que interessante que a paisagem midiática brasileira reflete pouco e fala pouco. Para mim é menos o GPT ou o OpenAI e o Gemini e mais o Character AI. Nessa segunda, vocês sabem disso, né? Mas enfim, só para alinhar todo mundo, mas a segunda em uso, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também, essa ideia de que eu posso programar o meu companheiro, meu companion, para se comportar como se fosse a Taylor Swift, ou o Goku do Dragon Ball, ou a Daenerys Targaryen do Game of Thrones. O primeiro caso de suicídio vem do Character AI e não do ChatGPT, de um adolescente, né? É um imaginário mais louco, né? Delirante. Exato, né? Então é uma ferramenta de simulação, e eu vou falar bastante dessa palavra, eu acho que ainda mais sofisticada e mais sacana, né? Menos regulamentada, menos controlada, e a gente sabe o problema maior da economia da companhia é que o laboratório cognitivo ele vai estar principalmente colocado nas pontas, né? Nos mais idosos e nos mais jovens, né? Eles são os mais vulneráveis, são psiquismos em profundas transformações e são psiquismos que vão estar a Deus dará, falando português claro, né? Assim, é nesse caminho que as coisas estão indo. Então, nesse sentido, eu acho que o Character AI é o lugar para a gente procurar mesmo e investigar bastante, porque ali tem um sistema de recodificação de tudo, né? Mas principalmente de uma pegada bastante relacional, acho que como o Réplica tem feito. Mas você levantou esse ponto, Fernanda, da recodificação da terapia, e acho que essa é uma pergunta que a gente mantém aberta mesmo, porque às vezes a impressão que eu tenho é que, e o Lucas e eu, a gente tem posições às vezes bastante opostas em relação a esse assunto. Talvez a gente brigue na frente de vocês, né, deixando bem avisado já. Mas me parece às vezes que na verdade o que a gente está fazendo é dobrando a aposta numa hipótese que se consolidou nos anos 90, que é o que a Eva Illouz e o Cabanas descrevem tão bem no Rapicracia, e que o Safato acho que corta essa bola junto com o Dunker no neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, que é uma espécie de engenharia social pela via da positividade, né? Rasga as regras do Foucault e vai numa direção muito mais afirmativa, positivista. Parece que a gente está eternamente na abertura do primeiro filme do Lego, né? Tudo é maravilhoso, everything is awesome, tudo é muito divertido. É assim que tudo isso nos é apresentado, né? O Sam Altman, às vezes, ele é borderline clown, né? A gente vê a presença midiática dele é sempre muito animada, muito euforizante e muito positiva, né? Às vezes a gente não sabe se ele é o CEO da maior corporação de inteligência artificial do planeta ou se ele é mais um RH de ruptura, série da Apple TV, né? Então, acho que tem um pouco desse... A Eva Illouz fala dessa ideia de que parece que o RH tomou a sociedade, né, de uma forma geral, e não o contrário. Não a sociedade que conseguiu tomar os RHs das empresas. O jeito que tudo isso está transitando e o uso massivo me chama a atenção nessa direção. E aí você fala sobre a fricção e a terapia sem fricção, ou mesmo o design sem fricção, e eu fico pensando bastante em como parece que é uma das maiores premissas do nosso tempo mesmo, né? Que é essa ideia de o Han constrói essa ideia na sociedade paliativa de um mundo sem, fazendo uma dupla psicopolítica, que é um mundo com cantos arredondados, né? A gente está o tempo inteiro tentando suavizar ao máximo para que a gente não tenha nenhum tipo de inconveniência, porque se tem uma droga na qual somos todos viciados, adictos mesmo, é a conveniência, né? Esse é o golpe de mestre, né? E parte dessa adesão massiva dessa tecnologia, ela está exatamente colocada na conveniência. Na clínica, pelo menos na minha, e em alguns casos que eu supervisiono em grupos de trabalho, o que eu escuto com muita frequência mas na terapia vai levar muito tempo. Ali o Abner me responde. Mas perguntar para o meu companheiro vai levar muito tempo. Ou eu quero dizer que eu não quero mais, eu quero de um jeito rápido. Então ele me ajuda a ganhar tempo.
Então, nesse sentido, é o fármaco mesmo, né? Que é essa ideia, né, que o Lacan desenvolve tão bem de algo que te coloca uma possibilidade de melhora e, ao mesmo tempo, uma piora pela via da adicção. E aí, acho que quando você encaminha para o conflito, eu acho muito interessante a gente pensar que isso de uma forma... Bom, essa é a chave da epidemia da solidão, né? Que é um assunto que a gente também se debruça bastante, que é exatamente essa ideia de o conflito deixa de ser visto como uma oportunidade e o conflito passa a ser visto necessariamente como um obstáculo a ser vencido. Né? A gramática das tretas online, que a gente acompanha bem de perto, ela está exatamente nesse lugar de que o conflito ele só pode ser encenado pela via da guerra ou do confronto. Consequentemente, eu vou fazer de tudo possível para me cercar ou para me colocar e me embolhar em pequenos grupos de preferência, mas podem ser grandes também, tá aí a extrema-direita que não me deixa mentir, mas que são radicalmente confirmatórios, né? São bolhas de proteção, assim. E é interessante como isso também está no nosso campo progressista, vou fazer uma grande afirmação aqui, né, que é a gente, isso transita, né, fazendo um paralelo rápido, né, mas eu estou bastante colocado em estudos queer, né, e uma conversa que nos últimos 10 anos é muito potente é um texto, né, que foi publicado na Lacuna uns 10 anos atrás, que é Procura-se Psi-Safe, né, na ideia de que um analista branco não pode escutar um analisando atravessado pelo trauma do racismo. Ou um analista heterossexual não pode escutar os dilemas de uma subjetividade LGBTQIA+. O que é isso? Isso é um viés confirmatório. Né? Isso é, de alguma forma, claro, uma tentativa de desmontar séculos de opressão e questões muito difíceis, muito fundas, da qual a psicanálise nossa, assim, bater no Freud é fácil. Assim, a gente pode, inclusive, passar um bom tempo fazendo isso. Mas... dando um exemplo assim, de como isso está presente, né? E a gente é muito signatário dessa teoria da floresta escura, né? O Dark Forest, que uns gringos escrevem e atribuem muito bem essa ideia de que, olha, para sair do Open Social, o único jeito é a gente formar esses pequenos grupos que estão mais embrenhados na floresta e a gente consegue se esconder de uma tomada algorítmica que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos. Só que isso também produz embolhamento, né? Porque não necessariamente isso produz algum tipo de fricção, né? Ou de fricção contínua, né? E continuada. Mas e aí a provocação final, eu acho muito boa, antes na verdade, né? A penúltima, antes de falar do inconsciente do Guattari, mas que é essa ideia do ruído, né? A gente, nunca na Float a gente produziu nada falando que estamos na era da economia da atenção, a era da desatenção, né? A gente não pactua muito com essa ideia, porque para nós o que está em jogo é um pouco mais complicado, né? Que é essa grande era do ruído. A gente faz uma atualização um pouco daquela ideia do Bourdieu, assim, buscando os autores que têm falado sobre o capital conteúdo, né? O que acontece num tempo em que estamos todos muito convencidos, ou quase todos muito convencidos, de que uma vida tem valor quando a gente consegue manter o outro engajado. Né? E não é, então, capital social, não é só capital financeiro, não é só capital cultural, nem capital simbólico, é um capital conteúdo. Né? A vida tem valor se eu sou capaz de manter o outro keep watching, né? Senão para de existir. Fui lá longe, mas assim, abri o Instagram, né? A Virgínia, a Kim Kardashian, né? Assim, essa miríade muito grande de pessoas que são muito boas em convocar a nossa atenção ininterruptamente. Eu acho que é daí que bebe esse design que a gente está vendo aqui. Essa é a matriz, né? Dessa empatia fabricada, dessa artificialidade autêntica. E, no final das contas, acho que um embate mesmo que está colocado diante de nós entre um ruído que consiga... Isso é uma análise, né? Um ruído que faz ruir. Né? Um ruído muito bem colocado que é capaz de produzir alguma coisa que pelo menos um furo vai abrir. O que a gente vê em curso é um ruído que não deixa nada se formar. Né? É tão barulhento que a continuidade não é mais possível. Né? E talvez essa seja... Eu fico pensando que talvez a gente está testemunhando
uma aposta muito diferente, aí fazendo um pacto com a fala sobre uma recodificação, que é, será que é possível a gente construir subjetividades sem coesão interna, em constante atravessamento do ambiente, né, em constante feedback? Porque o que a gente vem acompanhando nos loops de terapia com IA é exatamente isso, né? São loops de feedback contínuos, de preferência ininterruptos, né? A excitação nunca diminui, a confirmação nunca recua. É essa ideia que o Lucas começou a falar, de que não importa em que momento eu vou procurar, vai ter sempre alguém muito satisfeito de responder. E será que dá para viver só em excitação? Ele fala bonito, né? Aí eu tenho que cantar. São tantos pensamentos, né? Eu fico... Eu acredito que tento olhar para um lado um pouco mais otimista. A gente tem que fazer muita crítica, com certeza, mas fico pensando quanto que essas novas tecnologias podem nos ajudar a fazer reflexões sobre o que é ser um ser humano, o que é uma relação, o que é uma amizade, o que é uma análise, para que serve uma amizade. Se a gente vai num pensamento bem nietzschiano, assim, de que toda amizade é por interesse. Beleza, mas qual que é esse interesse? Tem interesses mais nobres, mais virtuosos, menos ou mais? Esse é um jogo limpo? O que você dá, o que você recebe? Hoje se vive muito uma discussão de uma cultura muito narcisista e narcisística que nos faz ter pavor da dependência afetiva. O importante é você se sustentar enquanto sujeito, empoderado, individualizado, com as suas forças e tudo mais. E aí, para que serve um amigo? A gente já sabe que as relações ficaram mais transacionais, utilitárias, mais pragmáticas. Você quer saber o que você ganha com aquilo, você não quer perder tempo. Existe um mercado inteiro, uma prateleira de conexões. Conexão é o que não falta, né? Vínculo, a gente sabe que está difícil. Tem um déficit de intimidade, comunidades que estão ruindo. E a gente fica pensando, será que vale a pena essa relação? Para que serve essa relação? Eu estou ganhando com essa relação? Está justo? Está equilibrado? Ou estou sendo acusado de algum jeito? Então você tem que fazer esses cálculos. E aí quando a gente coloca uma máquina que não tem sentimentos, né, aquela questão ali do sentimento, ela usa palavras e conceitos para parecer que tem sentimentos, mas ela não tem sentimentos. Tem consciência ou não? Estamos nessa discussão, chegaremos lá, mas tem autonomia. Né? Já é uma tecnologia que não é como as que existiam até então, que você decidia como usar a tecnologia. Puxando a coisa do trânsito, do aspirador, a tecnologia não é nem boa nem ruim, e muito menos neutra. Mas hoje a diferença é que uma faca é uma tecnologia, a faca não mata ninguém, você decide como usar a faca. Mas hoje é uma tecnologia que tem autonomia, e ela vai fazendo coisas aí e vai criando um mundo que a gente não conhece ainda. Agora, se a gente começa a tratar eu vejo até que assim, um dos problemas não é só a gente começar a tratar as máquinas como humanos, mas isso nos descondicionar a ponto de a gente tratar os humanos como máquinas e perder essa condição social que a gente tem e de virar algo ainda mais demandante, né, e totalizante, infantilizador no sentido negativo dessa palavra, que não é uma palavra negativa, mas se a gente tem a gente pode pensar como a tecnologia está nos mimando, né, essa conveniência absurda, essa disponibilidade absurda, que pode ser muito boa, é um pouco como levar um copo de água no deserto para uma pessoa. Talvez até salve a vida dela, mas não resolve o problema. Então tem algo ali que pode ser essa questão do acesso, né, de disponibilidade de terapeutas numa comunidade onde não existe quase nenhum. Que bom que existe ali algum tipo de acompanhamento psicológico, isso pode ser importante. Mas é um primeiro passo, não dá para terminar ali. Então o risco é isso virar uma precarização generalizada, de amizades, de relações, e isso
E nisso, eu lembrei, fala, da educação, né, dessa tecnologia que nos ensina, mas é quase que assim, uma mãe, um pai, um cuidador, um professor, se ele quer ensinar uma criança a falar, ele não pode completar a frase dessa criança, ele tem que deixá-la falar. Ele vai ter que suportar um pouco o desconforto dela, a angústia dela, o medo dela de errar. Só que a tecnologia não vai fazer isso. Ela vai completar a frase, ela vai falar pela gente, ela vai pensar pela gente. Então a gente terceiriza a nossa subjetividade, as nossas capacidades, que começou de uma forma muito inocente, que era faz um cálculo por mim, e hoje já é assim, pensa por mim, né? Escreve a mensagem de terminar o namoro por mim. Então, que tipo de emancipação que essa tecnologia está fazendo com a gente? Como é que ela vai nos infantilizando no sentido de deixar tudo muito totalizado e fechado e fusionado e sem muita autonomia, né? Gostei dessa palavra. Bola. É bom você falar um pouco. Não, é porque dá para fazer uma conexão disso que você acabou de dizer com a sua pergunta do inconsciente, né? O que o inconsciente tem a nos dizer? E o Guattari e o Derrida são sacanas, né? Porque eles dão aquela rasteira final na psicanálise, né? E levam a gente para um lugar muito diferente e também questionam a gente a pensar sintomas só se for social, né? Aquele jeito apoteótico de abrir, inclusive, o antiédipo. Mas o que eu fico pensando é que talvez o que está em jogo é essa... Vou ter que abrir essa aba, né? Mas clicando nessa aba, tem uma diferença muito fundamental, né, entre subconsciente e inconsciente, né? São visões muito distintas das matrizes da psicologia. E o subconsciente, as leituras que são feitas, as aplicações que são feitas tendem a ser um pouco mais positivistas e esperançosas, né? Enquanto o inconsciente, a gente acredita um pouco mais em como, cara, é tiroteio lá dentro, né? O inconsciente é uma fábrica de estranheza, né? E de instabilidade, de trazer pra gente muitas mensagens que são desconcertantes. Claro. Né? E conviver com isso não é necessariamente fácil. O que eu acho curioso, analisando a inteligência artificial, as LLMs e o jeito que a gente está interagindo com essa tecnologia atualmente, como objeto cultural, é como tem uma tentativa dupla, né? Por um lado, uma tentativa de domesticação do inconsciente, no sentido de que quando eu terceirizo a minha capacidade cognitiva, eu dou na mão de alguma instância ou de um agente a questão humana, né? Que é dar um jeito no sofrimento, não sei o que fazer. Eu sacrifico a minha autonomia em nome disso, né? Trata pra mim. Que é um pouco... Bom, é um sonho do neurótico, né? Pena que a gente vai ter que usar um experimento psicotizante para isso, né? Qual é o número, né? Os 800 milhões de usuários, né, do ChatGPT atualmente, 800 mil usuários do ChatGPT estão sujeitos a delírios induzidos atualmente, né? São dados da OpenAI, né? Se esse é o dado que eles apresentam, né? Imagina qual é o dado. Mas a outra coisa que eu acho que se faz é finalmente parece que a gente tem uma entidade, ou um agente, que representa muito bem uma ideia que a gente nunca desenvolveu muito, né, mas que a gente já soltou ali aqui, que um dia a gente vai, que é esse grande outro tecnológico. Né? Pensando no grande outro, numa psicanálise mais orientada pela Revolução do Lacan, em que o grande outro é o mundo, né? Quais são as regras do mundo e como que o grande outro habita em nós e ao mesmo tempo nos castra, nos marca, nos cava a falta. O grande outro tecnológico é essa outra coisa, né? Em que a gente não sabe muito bem o que é feito disso e sendo bem franco, eu não acho que as techs sabem também. Acho que as techs também não sabem muito bem. Porque quando você lê alguns parágrafos da pesquisa de vocês, chega a ser até um pouco caricato, né? Assim, não pode ter sentimentos, não afirmo que você é uma pessoa, mas haja de forma natural, né? Que assim, cara, quem escreveu, né? Assim, um ChatGPT, né? Mas acho que, dando uma avançada, eu fico pensando também que é muito claro para mim como
eu concordo contigo, Lucas. Eu acho que é uma tecnologia que tem um potencial muito interessante, né? E que pode nos ajudar de várias formas e pode, de alguma forma, de algum jeito, né, trazer eficácia e conhecimento. É aquele meme, né, no Twitter. Legal, mas a IA não ia resolver o câncer ou o HIV, por que todas têm que ser roteiristas? Assim, por que... E eu acho que atrás desse xiste digital tem algo muito importante da gente pensar, que é a lógica de substituição que já está sendo aplicada. Né? Quantas empresas, em 2025, a gente pode elencar uma quantidade inúmera muito grande de empresas que anunciam: não vamos contratar mais pessoas, ou estamos demitindo 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 13.000 pessoas, porque vamos apostar em IA. E aí é muito interessante, né? Assim, tem uma bolha, não sabemos onde a bolha vai vir. Como não? Assim, e que a lógica da substituição, ela é muito injusta, né? Assim, e mal programada mesmo, no sentido que é arremessar na irrelevância e a gente não sabe o que vai acontecer. E o que está claro a essa altura, para mim, é: não há interesse das techs em fazer qualquer tipo de mediação. Né? Não há interesse em fazer qualquer tipo de responsabilização. Né? E essa é a sacanagem do capitalismo tecnológico. Né? Assim, porque o capitalismo industrial, pelo menos, ele construiu umas alas de universidades, né? Fez umas bibliotecas, né? Investiu em alguma produção de conhecimento, né? Pagou até museu. O tecnológico só constrói bunker, né? Que é para onde vai caber a meia dúzia que vai conseguir sobreviver de alguma forma. Agora eu vou, assim, full paranoia, tá? Sexta-feira, vambora, assim, né? Mas que é... Se a gente observa... Porque as mídias sociais, elas... Não vou falar do Mark Fisher. Hoje eu prometi que eu não ia falar do Fisher, porque toda vez que eu falo, o pessoal fica muito triste. Deprimi até Denise Fraga um dia desses, assim, né? Uma pessoa super pra cima. Mas que é... Se a gente vai até mais ou menos ali 2010, 2015, as mídias sociais, elas eram minimamente decentes, né? Existia uma promessa de aldeia global em que a gente tinha algum tipo de experimento que não estava só colocado a serviço de um modelo de negócio baseado pura e exclusivamente na publicidade, na retenção. E quando você lê o texto, é tão nítido, né? Assim, se a gente faz uma leitura de código cultural de mesa de boteco, fica muito nítido que, assim, fale do assunto tenso, mas não encerra a conversa. Por quê? Porque é um sistema inteiro pautado em cima da retenção. Eu preciso manter as pessoas ali. Continuidade, né? Só que é uma continuidade que sacrifica a nossa continuidade. Eu amo aqueles vídeos de duas reais conversando uma com a outra, cada uma acreditando que está conversando com um humano. Então, e aí elas ficam se validando e se dizendo: obrigado, tudo bem, claro, estou disponível. Não, me fale quando você... E elas ficam as duas conversando, e a visão do inferno. Aquilo é a visão mais infernal que você pode ter, dessa continuidade absoluta, né? Sem nenhuma fricção. Que eu já acho que é uma encenação, né? Eu já acho que elas estão encenando, assim, no sentido de, sabe, essa conversa de que, bom, existe um avanço muito maior, mas enfim, não vou entrar nessa aula, porque senão eu pago de louco bastante. Vai. Acho que é um ponto importante esse do tempo mesmo, né? E a psicanálise trabalha bastante nisso, como a gente sabe, né? Que é conseguir sustentar uma questão sem ter a resposta. Né? E conseguir dormir com... Bom, Dona Harriet não ficar com problema, né? Sustentar o não saber, porque isso, como é que a gente vai ter fantasia, como é que a gente vai ter desejo, se a demanda é resolvida na hora, se o que a gente não sabe é explicado na hora. Né? Então, você conseguir suportar o não saber, suportar no dia seguinte, fazer outra pergunta, você mudar a pergunta, refazer a pergunta. Né? Isso que é o que nos torna humano, assim, e menos alienados nesse... Inclusive, a história da empatia, né? Parece que a empatia vai virando um fascismo, assim, onde não cabe mais a autoridade, não cabe mais diferentes opiniões, e não existe uma resposta, não existe a verdade. Mas a inteligência artificial vai trabalhando muito nesse lugar da verdade, que é hoje até estão falando que chama spiraling, né? Que é um tipo de espiritualidade que as pessoas estão desenvolvendo, isso é a maioria homens, de um fanatismo com a máquina que está ali no lugar de Deus.
de onisciência, de poder trazer a verdade sobre tudo da vida dele. E aí ele fica lendo ali, dando os prompts e chorando, e a namorada do lado olhando assim, o que está acontecendo com esse cara, porque ele, né, se perdeu, foi pro outro lado. Assim. Desculpa o exemplo. Não, mas mas eu acho que essa é uma conversa importante demais, né? Porque se a gente vai investigar, né? Assim, eu me odeio o suficiente para investigar qual é a matriz teórica do Peter Thiel, né? Do Elon Musk, né? Desses grandes... Tech boys. Eu ia falar loucos em chief, né? Mas eu acho que eles não merecem a loucura. Eu acho que ainda mais, né? Nesse lugar que a gente está, né? Assim, acho que se respeitar a loucura. Não, eu fico pensando... O Nick Lander é isso, né? Assim, o Nick Lander era par do Mark Fisher, né? Assim, e ele é um grande teólogo dessas pessoas, né? Assim, desse capitalismo tardio demais, né? Ele que escreve os grandes tratados sobre o aceleracionismo, né? Essa matriz ideológica política que acredita que, gente, o negócio é o seguinte, não tem mundo para todo mundo, então acelera o capitalismo e vê onde é que vai dar. Essa é a tese. E a tese é um pouco essa, né? Assim, de que não tem muita solução mesmo. Mas, dando 2 passos para trás, o que eu ia falar que eu acho que fica bastante claro é que do momento que as mídias sociais passam a ser totalmente operadas pelos modelos de negócios e tal, né, de 2015 para frente, acho que né, esse modelo da retenção ele se instaura e eu acho que muito do que a gente está vendo bebe disso. Dá para a gente fazer um pensamento, né, que se o primeiro momento das mídias sociais foi dedicado a explorar a nossa libido de eu, a nossa relação com nós mesmos, e o resultado disso é, por exemplo, quantos por cento das adolescentes muito insatisfeitas com a autoimagem e pesquisando plástica no nariz ou plástica, né, com mais frequência, a gente vai para um momento em que parece que a exploração ela vai para a nossa libido de objeto, pelo nosso interesse com o outro. Porque, no final das contas, todo o embolhamento que é promovido, seja pela terapia, seja pelo co-work ou pela revolução sexual, né? Eu acho que essa é a conversa atual, né? De como todas elas estão anunciando serviços de, bom, vocês querem namorado, né? Uma entidade digital que funcione como namorada, como namorado, como parceiro sexual. Então, beleza, então é isso que a gente vai ofertar, né? Então tem um serviço 18+, né? Que é o serviço voltado para a sexualidade. E a gente achava que a terapia era o pior, era mais nefasto, mas nesse sentido, eu acho que essas métricas, né, que priorizam a retenção no lugar do bem-estar e também promovem nesse segundo momento uma espécie de clímax da simulação. Então, aquela ideia que a gente tinha no começo da internet, eu preciso parar de falar isso, né? Porque vocês parecem bem jovens, né? Então, eu não sei. Bom, mas a ideia do começo da internet, de uma internet pautada pela liberdade, né? A grande ágora digital, a grande aldeia global que vai nos dar a possibilidade de transformar o conteúdo, a informação em algo livre, as manifestações políticas em algo... Não é mais a internet, né? As mídias sociais sequestraram a internet, né? Engoliram a internet de uma forma geral, e o código dominante hoje é definitivamente a simulação. Né? É uma autenticidade fabricada, é uma espontaneidade calculada. É a imagem e semelhança desse código que essas ferramentas, entre muitas aspas, estão sendo criadas, estão sendo desenvolvidas e anunciadas, né? Dá pra gente fazer, né, um comparativo de todos os posts do Sam Altman anunciando como é que vai ser o novo, qual que é o novo, o que vem aí, né? E vai nessa direção, né, de que, olha, agora você vai poder brincar e tal, e de repente você também pode me transformar num grande meme. A Disney está investindo mais de 1 bilhão no Sora e tal, Pluft, Plaft, Zoom, agora a gente não vai a lugar nenhum. Né? A gente vai ficar eternamente agora brincando de criar coisas e ensinando a máquina ainda mais como criar câmaras ainda mais fundas de aprofundamento. Mas enfim, eu acho que no frigir dos ovos, a gente escutou, né, num estudo que a gente fez, uma pesquisa que a gente não publicou, mas uns grupos, né, esse foi um experimento bem interessante que a gente viu esse ano, né, com grupos de pesquisa em que metade dos entrevistados eram grupos online, então metade dos entrevistados usando
claramente o GPT e o Gemini para responder. Né? Então a gente faz a pergunta, o que vocês acham desse assunto? E aí, repete a pergunta, e aí o entrevistado vai lá e coloca o GPT que envolve o GPT. Então é sintético nesse estágio, né? Assim, é um nível de dependência muito grande, muito impressionante. E aí uma das entrevistadas disse pra gente assim, hoje o ChatGPT é o meu melhor amigo, mas eu também ouvi dizer que a inteligência artificial está deixando as pessoas mais burras, né? Como será que a gente faz um balanço? Como é que eu fico menos burro? Como é que eu continuo preservando o meu amigo, né? E aí, como é que fica com o parceiro sexual? Né? Posso? Claro. Não, retomar um ponto, assim, que vocês trouxeram, né? Que é uma preocupação que eu acho que está presente em várias pesquisas, enfim, acadêmicas e enfim, debates também no campo do ativismo, que é o seguinte, né, que é esse movimento que você falou, acho que foi o Lucas que falou, de essa preocupação de não simplesmente a gente está humanizando as máquinas, mas, enfim, maquinizando de alguma maneira o humano. E eu fiquei pensando o seguinte, claro, eu acho que claramente nós estamos vivendo uma certa maquinização de ritmos, por exemplo. Cada vez mais estamos em ritmos maquínicos, né? Cada vez mais estamos em modos de resposta que também tem muita relação com as máquinas, entre outras coisas. Isso acho que é um super tema e é fundamental a gente pensar nisso. Mas eu acho também que a gente faz menos o exercício de... Também é muito ruim humanizar as máquinas. No sentido de que... e essa é um pouco que eu queria ouvir vocês. É muito ruim humanizar as máquinas porque isso repete uma perspectiva muito antropocêntrica da técnica, que é a perspectiva que nos traz até esse momento, né? Que é essa perspectiva que vai pensar e aí eu estou usando muito como referência agora o Gilbert Simondon, que é um filósofo da técnica que a gente gosta muito aqui no Lab, que é uma cultura que vai pensar que o humano, as condições de constituição do humano são apartadas do mundo técnico. E que o mundo humano não tem nada a ver com o mundo técnico. E não é bem isso que a nossa história nos conta. A gente tem se tornado humano com as técnicas há muito tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente criou uma cultura, né, que se consolidou sobretudo na modernidade, né, nessa cultura ocidental moderna, que nos definiu o humano como aquele outro da máquina, da técnica. Então, quando a gente antropomorfiza a máquina, primeiro que a gente repete esse movimento, e isso a gente perde uma oportunidade, eu acho, de justamente poder criar outras relações com esse objeto técnico que está aí, que é um objeto interessantíssimo potencialmente, mas que ele fica totalmente domesticado por conta desse uso antropomorfizado. E aí, e eu acho que o mundo eu sou psicóloga de formação, é um mundo que a gente não conseguiu pensar. E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, porque vocês são psicanalistas que estão atentos e escutando esse mundo da técnica, mas em geral, estávamos conversando sobre isso, a psicologia nunca estudou muito a sério os objetos técnicos e o papel da técnica na constituição do psiquismo e da subjetividade. Né? E só que agora se tornou inescapável. A gente tem que, mas parece que tem um elefante na sala, não é? Só que não tem, não é? Olha, a gente está aqui, a gente escreve, isso tudo é técnica. Né? O nosso modo, né, a escrita, o fármaco é mobilizado no Pedro para falar da escrita. Né? É dali que vem. Que é todo o nosso aparato,
todo, mas boa parte do nosso aparato cognitivo e dos nossos modelos epistemológicos são tributários da escrita, por exemplo, que a gente está arriscando mudar agora com o ChatGPT, porque a gente vai parar de escrever para quê, por exemplo. Então, enfim, estou um pouco viajando aqui, mas queria pensar com vocês um pouco esse lugar da psicologia, esse ponto cego, sabe, da psicologia em relação a uma perspectiva positiva. Quando eu digo positiva, não é legal, positiva no sentido de constituinte da subjetividade, e não um elefante na sala que agora a gente tem que se haver com ele. Estou jogando, estou aproveitando aqui. Pois é. Podemos ficar. Não, a pergunta é boa demais, Fernanda, porque eu fico pensando. Há uma espécie de pânico moral instaurado, né, em relação a essa conversa, porque você foi falando e foi passando um filme na minha cabeça sobre o pavor que os psicanalistas têm da mídia. E esse é um assunto bem polêmico que a gente adora tocar, né, que é a história da psicanálise. Ela está totalmente atravessada pela mídia e pelo técnico, consequentemente, né? O Freud escreveu 20 mil cartas, né, que é, bom, realmente, como fez a gente não sabe direito, mas sem falar nos comentários, etc e tal. Bom, ele tem essa parte, tem a parte também de colocar a esposa para criar todos os filhos, né? Mas, o Abraham foi para a TV, o Winnicott foi para o rádio, né? Existe, e tem alguns pontos pensadores de estudos midiáticos debruçados nessa ideia, mas de como é impossível que essa máxima amplitude ou adesão, por exemplo, da psicanálise, mesmo da psicologia de uma forma geral, não tenha sido atravessada pelo técnico, né? Só que o jeito que a gente enxerga isso, por exemplo, na comunidade psi hoje, é preciso fazer no Instagram para conseguir ter pacientes, né? Que é muito limitado, muito limitante, um olhar da educação midiática muito baixo, né? Assim, como se a gente estivesse totalmente desimplicado de um potencial letramento midiático ou técnico. Então, não, eu compartilho contigo o desconforto, até porque é louco, né? A gente, como precisa, a gente viu esse ano a grande discussão ao redor da regulamentação e da criação do programa de graduação da psicanálise, né? E de um grande grupo de universidades interessado em transformar a psicanálise, em democratizar a psicanálise através de um curso universitário de psicanálise, o que vai contra, para começar, o que Freud afirma, né? Que a psicanálise ela é uma extensão, ela é uma continuação de estudo, uma primeira graduação, não, enfim. E um dos argumentos que a galera mais gostou de usar foi assim, então, é um absurdo, é realmente ultrajante e tal, e tem questões muito difíceis mesmo, eu sou bastante contrário a como a coisa foi apresentada, mas o que vários colegas falaram que é muito fascinante é assim, então, é um absurdo porque a gente vai pegar todos os aparatos da formação de um psicanalista e colocar isso no EAD, né, e transformar isso em mais um produto educacional. Beleza, estamos juntos, realmente é um grande absurdo, uma grande maluquice, mas essa é uma questão que segue, né? Assim, quem tem dinheiro, tempo, né, para investir numa formação psicanalítica, etc. e tal, então, usando isso como algo para pensar que, assim, tem esse livro de um gringo bem bom do ano passado, retrasado, né? Metade do livro é boa, outra, mas que é Conversa com o IA. Né, que parte exatamente dessa ideia de que assim, e se a gente usar isso aqui não como uma ferramenta de substituição do analista, que como todo mundo no TikTok grita, né, assim, demite seu terapeuta, faz com o GPT, eu vou te ensinar o prompt. Né, é assim que está circulando. Né, a lógica da substituição está colocada em todas as esferas. Né, a gente não vai mais escrever, porque vai escrever por nós. Né, então está fundo já em nós, que é uma relação de competição e substituição assim, inegável e pior ainda, inevitável, né? Vou te contar uma fofoca, mas no lançamento do estudo da Talk, teve um pequeno painel, né? E aí eu fiquei emparedado entre dois ativistas, né? E uma pessoa bastante pró
uso massivo de IA e tal, tem que botar IA nas escolas, enfim, esse papo. E aí, o ativista mais radical sentou do meu lado esquerdo e falou assim, com essa batalha a gente já perdeu. Eu fiquei, porra, assim, se os senhores acham que a gente já perdeu, assim, eu realmente não sei o que a gente está fazendo aqui. Né? E ao mesmo tempo, toda essa discussão, ela mascara uma cortina de fumaça ótima para a gente não ter conversas como, tá, como é que a gente usa isso a favor de pensar, assim, realmente, tem aqui, dá para fazer uma análise discursiva um pouco mais palavra a palavra, substituir uma tarefa mais mecânica, em que você me ajude de alguma forma e eu posso levar isso para os meus grupos de supervisão de outro, né? Ou mesmo, existe uma IA ética o suficiente para me ajudar a montar uma sessão dialogada? Né? Uma sessão dialogada é um dispositivo que a gente tem no exercício de supervisão, que é, bom, um artigo, né? A gente tem que escrever a sessão inteira, às vezes tem 7 páginas, 15 páginas, né? Assim, um negócio muito mecanismo, muito difícil de fazer, mas o processo é muito importante, é um dispositivo muito frutífero. Tem como entrar, não é um pequeno exemplo, mas existem tantas formas possíveis, né? Mas a gente não consegue sequer entrar nessa discussão. Primeiro, por causa desse pânico moral, que eu acho que você tem total razão, e por outro lado, porque, bom, as ferramentas que estão disponíveis em sua grande maioria, elas estão na mão de, a gente sabe quem, que está muito pouco interessado em nos ajudar, né? Está um pouco mais interessado em nos vender algo. Né? Essa conversa sobre a OpenAI ano que vem abrir uma plataforma de oferta de vagas e de recrutamento de candidatos para as vagas. Né? Eles estão muito interessados realmente em controlar todo o show. Né? Parece que alguém assistiu demais a primeira temporada de Mr. Robot. Né? Achou que essa é a hipótese. E você acha que pode ser, então, não uma substituição, mas uma visão de suplementação? Você acha que tem esse... dá para ir por esse caminho? Eu acho que se fosse uma colaboração, né, sem uma sujeição, sem um submetimento, né, é claro que é possível, é claro que existem vários, inclusive, né, acadêmicos que a gente vem falando e pesquisando, e pessoas que falam, olha, aqui tem uma chance, aqui tem outra chance, um trabalho monumental e tal, mas não consigo acreditar que... Não sei que você conseguiu no microfone. Chega a ser. Você quer ser jornalista? Mas falando em jornalismo, não vou contar essa fofoca, mas Vai ter uma fofoca para contar. Então vai lá. Essa semana, acabei de me dar conta disso. Essa semana, porque... De novo, assim, a gente tem que tentar, assim, suspender um pouco os julgamentos mais precipitados e o pânico moral, e entender que quando alguém pergunta assim, estou com ansiedade, o que eu faço? Aí vai lá e vem aquela resposta que para muitos é muito óbvia, né? E para outros talvez tenha alguma coisa ali no meio daquela coisa genérica que talvez para mim não tinha pensado desse jeito, né? Então tem graus e graus aí de como isso pode ser útil, talvez mais no sentido de conhecimento, de repertório. Agora, eu lembrei que essa semana, um analisando meu, que fala muito do chatinho, ele chama de chatinho, ele fala mais dele do que da esposa, assim, é uma relação, é um tipo de amante, assim, de fato. E aí eu fui fazendo algumas perguntas, não sei por onde eu entrei, que ele acabou me revelando que, há mais de um ano, ele grava todas as nossas sessões, transcreve e sobe no ChatGPT. E aí ele me enviou todo o material que o ChatGPT compilou sobre todo o nosso processo de análise. Ele chegou a pedir desculpa, devia ter pedido autorização, né? Eu, não, tá tudo bem. O que é mais curioso quando a gente pensa assim é que, assim, enquanto analista, principalmente, você tem muito receio, você nem faz isso. Às vezes você faz um pouco, mas você não faz, de dar uma sugestão do que fazer. Acho que você deve fazer isso. Não faça isso, não faça aquilo. A gente não faz isso. A gente segura bastante esse impulso, coisa que amigo faz, né? Amigo dá conselho e acha que sabe. Tudo bem, tem suas funções. O ChatGPT não está nem aí para isso. Porque você, enquanto terapeuta, se você fala, não, então vai lá e pede demissão, aí dá tudo errado, ele vai vir culpar você, né? E muitas vezes eles escutam
que a gente falou alguma coisa e a gente não falou, mas foi o que escutou. Ah, mas você falou para fazer isso. Não falei. Eu fiz alguma pergunta que te levou a pensar dessa forma. Agora o ChatGPT não está nem aí o que vai acontecer com a sua vida. Porque ele tem milhões de clientes pagando ele, né? Eu não quero que eu me preocupo com os meus pacientes. Agora, ali não existe isso. E a gente tem a sensação de que ele é muito simpático, de que ele nos adora, que ele nos conhece. Mas agora é isso, eu tenho esse relatório que é muito interessante. Porque tem lá muita coisa que eu na pergunta. Cara, muito rápido. Claro, diga aí. Assim, ele falou por que ele fez isso. Assim. Porque a vida inteira está tudo lá, assim, a vida inteira dele está lá e eles têm uma relação muito íntima mesmo, assim. Funcional. E aí ele compartilhou comigo e que foi muito interessante. É um material de estudo para mim agora. Claro. Né? Claro. De síntese, de Não, mas eu acho que isso. memória, né? Quem sou eu para lembrar de tudo? Isso tem a ver com o que eu estava falando de não antropomorfizar, em um certo sentido, que é justamente essa, Outras funções. porque tem ali uma potencialidade de processamento de dados, de memória, etc., numa escala que a gente não é capaz e que pode nos trazer algo que permite ver elementos que a gente não veria na nossa escala. E é essa que é a graça. Né? Então, quando você, justamente, e é interessante como material, como exercício bem manejado dentro de uma situação, evidentemente, né? Enfim, clínica aí, que vocês precisam manejar, aí é outra história, mas o que eu quero dizer é que é justamente essa diferença que é a graça, que é o que a gente perde quando fica nesse jogo muito do espelhamento, que só valida aquilo que tem de mais ou narcísico, ou enfim, de nós. Com a diferença que a partir de agora, então, essa é uma clínica com 2 analistas, né? Ou pelo menos tem Ou dois analisando, não é? Eu diria mais que tem uma entidade que tem agora os direitos de usar como bem entender toda essa vulnerabilidade ou tudo que está colocado ali, né? Que é a instrumentalização do sintoma, ela está colocada, né? Assim, tem, sabe, né, de algumas dessas histórias, né? De peguei as conversas de 4 anos com a minha ex e coloquei no GPT e aí o que deu de errado nessa relação, né? O detalhe que ninguém se lembra é, a partir, ou escutei semana passada, né? Assim, então, todos os meus exames eu vou lá e dou o chat GPT e pergunto, tem que ir no médico? Não precisa. Ótimo. A OpenAI é dona desses dados a partir de então. Né? A OpenAI pode fazer o que quiser, pode te vender a clínica de recuperação do joelho, a OpenAI pode te A farmácia vender... já faz isso com o CPF. Olha, eu acho que tem uma diferença, hein? Seguro, tá tudo conectado. Claro, mas assim, ninguém sai da farmácia falando, nossa, tomei um psicótico depois de... assim, ou o farmacêutico nunca te induz a acreditar em alguma coisa um pouco... Mas o que eu acho interessante, juntando esses 2 pontos, tem esse livro, né, muito badalado, que muita gente falou a respeito esse ano, né, que é o Enshittification, né, e esse empuxo de toda... Enshittification, né, assim... Merdificação, talvez não tenha um nome em português, não sei como eles vão traduzir, né, o GPT que se vire, mas é uma hipótese muito curiosa que esse autor trabalha, eu não lembro o nome dele. Cory Doctorow. Ah, muito bem, isso aí. E quantos, né? Bom, ele viveu na pele, inclusive, né? Assim, quantas versões do livro dele foram para na Amazon, né? Inclusive. E eu acho uma hipótese curiosa que ele estabelece, que é essa de como as techs vão se tornando, por design, displicentes. Né, e a qualidade do produto e do serviço ela vai caindo consideravelmente. A gente vê Instagram, né, assim, a gente abre todo dia o Instagram e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que é tão ruim? Por que ficou tão pior? Né, que é o que a gente experimenta com os Androids, com os iPhones, com enfim. E agora a gente está na maravilha, né? A gente está na primeira parte do filme do Lego, né? Que tudo é realmente awesome, né? Tudo é muito maravilhoso e tal, mas a gente sabe que esses investimentos eles vão baixar. E a qualidade vai acompanhar, porque vai ficar grande demais para conseguir administrar. E o que eu fico preocupado é exatamente o que eu vou ler esse trechinho que eu escrevi vindo para cá hoje, que é
O que eu temo mais é o descaso e displicência do que exatamente a dominação. A minha paranoia ela vai muito mais para esse descaso programado, que é o mau funcionamento, ele é igualmente danoso e potencialmente destrutivo, e ele é sem responsável. Né? As pessoas que chegam a atos extremos, por exemplo, ameaçar ou tirar a própria vida, por causa de companheiros artificiais, não foram sequestradas por um vilão. Elas foram vítimas de malfunction. É um troço que não funcionou direito. E por causa de uma brecha nessa ferramenta, aconteceu. Só que se o caminho é colocar o cuidado dos idosos, das crianças, os parceiros sexuais afetivos, as nossas fantasias todas na mão desse sistema, bom, o que a gente vai fazer com o malfunction? Quem regula? Quem, de alguma forma, monitora, né? Porque senão estamos um pouco a Deus dará, e o Deus é o falso Deus, né? Que é IA. Não sei se eu gosto muito dessa paciência. A gente está no tempo. Estamos no limite, mas por favor. Tem um ponto que sempre quando eu penso assim, nesse assunto me vem na cabeça, que é um assunto que eu acho que eu vejo que não foi muito estudado, pensado, pelo menos eu não cheguei lá ainda em referências, mas que é um tema que é importante para essa história toda, que eu acho que é a vergonha do ser humano. Porque a gente escuta muito assim, né? Eu não quero contar da minha vida para um terapeuta, porque vai me julgar, eu não quero falar isso voz alta para alguém, e aí você se fecha ali naquele ambiente seguro, porque você não vai se sentir julgado, e as pessoas estão, de alguma forma, a gente está esterilizando muito a vergonha. Só que a vergonha, ela é um sinal de vida, de desejo, ela dá notícias do nosso desejo, dá notícias dos nossos ideais de eu, de quem a gente acha que tem que ser. E a gente vai tentando eliminar isso, higienizar essa vergonha. Mas tudo bem você se envergonhar um pouco na intenção de criar uma conexão, né, que seja essencialmente humana. O seu lado cringe vai ser visto por alguém como algo fofo, como algo humano. Só que com as máquinas isso não acontece. Né? A gente vai daqui essa limpeza assim, onde não pode ter essas supostas falhas, ou né, você escorrega, o ato falho, queria falar uma coisa e fala outra. Então, e que traz para o corpo também, né? A gente tem um problema gigante com tudo isso, que é cadê o corpo? A gente está se perdendo do corpo, com as telas, com mente com mente, e o corpo só somatizando, né? Tá só dando sinais assim de que a gente tem que voltar pro contato e pro plano físico. Ou genitaliza, né? Assim, que é a tese da pornografia. A hipótese pornográfica é essa, né? Não é erótico, a sexualidade ela é só genital, né? Ela circula muito pouco, ela não funciona como um instrumento de conhecimento e fomento da curiosidade erótica, né? Ela está totalmente a serviço do processual, né? Do masturbatório, que não expande a sexualidade, mas encapsula e aprisiona, né? Então, pronto para consumo, né? Hoje, mais cedo, na mesa, esse assunto sobre corpo, sexualidade, enfim, foi conversado. Gente, a gente super obrigada. A gente chegou assim no nosso limite do tempo aqui. E, enfim, a nossa expectativa, o nosso planejamento, que não deu muito certo, era poder fazer uma rodada, mas assim, a gente tem um coquetel que está contratado aqui, e eu acho que vamos decidir aqui juntos. Será que a gente fecha e conversa ali fora? O que vocês acham melhor? Acho que sim, né? De cabeças assim. Então, vamos fazer isso. É isso, mas os convidados não calaram a boca, né? Imagina, ao contrário. Todos nós falamos um pouco mais do que planejávamos, mas esse é um bom sinal. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês. Deixa eu iniciar uma coisa rápida, que é... a gente... Bom, tem outro chapéu, né? Vou tirar o chapéu do Media Lab, vou botar